Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E hoje vamos falar de um tema fantástico, um tema que motiva as pessoas, um tema que muda a vida das pessoas, um tema incrível que além de empreendedorismo, para você mudar de vida, ou você empreende ou você vende. E quem faz as duas coisas normalmente sai à frente, né? Vamos falar aqui com Luan Miranda, ele que é especialista em consórcio, gestor de pessoas, palestrante e em breve livro, né? Em breve um escritor aí, teremos a honra de apresentar em primeira mão. Seja muito bem-vindo, Luan, ao nosso podcast mais uma vez, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Não, obrigado pelas palavras, é uma honra, né? A gente nem imagina tantos títulos assim, mas é uma verdade, fora outros projetos também. Novamente, né, com essa galera, gente boa demais, e vamos agregar da melhor forma, né? E quando eu falei tudo isso, Luan, eu sei de todos os outros projetos, adjetivos e títulos, mas se eu ficasse apresentando o título, nós ia perder o podcast inteiro, né? Falei, então vamos falar um pouquinho de título e vamos deixar o homem falar sobre vendas, né? Que é o nosso propósito principal, né? E esse podcast está acontecendo por um desafio, né? É verdade. Eu desafiei você, Luan, eu vou fazer um desafio para você e você traz o melhor vendedor do seu time do mês de maio. É verdade. E aí, estamos aqui com ele, o melhor vendedor do mês de maio da Demicon do Batel. Ele que é o Richard William. Dois nomes chiques, né? Nome top, né? Nome de rei. Especialista em vendas de consórcio e gestor de pessoas. Seja muito bem-vindo, Richard, ao nosso podcast. Vai ser um prazer conversar com você hoje e aprender sobre vendas. Maravilha, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, tá aqui, agradeço. E será um prazer estar conversando sobre nosso produto, consórcio. Legal. Estou aqui também com o mestre das vendas, né, cara? Falar sobre vendas e não falar contigo seria triste, né? Aqui como um dos maiores vendedores que eu já conheci na história. E assim, da gente conviveu. Teve um momento que eu vou confidenciar para vocês, que era o último dia do mês. E ele tinha que fazer 51% da meta no último dia do mês. Caramba. Ele fez 49% em 29 dias. E no 30º dia ele tinha que fazer 51%. E adivinha o que aconteceu? Não acredito. Ao final do dia, ele tinha batido 100% da meta. Seja bem-vindo, Tony Neves. Bom demais, gente do céu. Estamos aqui na mesa de milhões. Uau! Amém. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, Richard. Ismael, obrigado por sempre dar essa oportunidade para nós aqui. Cara, que incrível esse nosso podcast de hoje. Aliás, nós temos aqui um convidado especial, que ele é o cara que bateu meta. Gente, estou falando do cara, mais de 4 milhões de vendas. E se vocês observarem aqui na nossa mesa, todas as canecas são de uma cor, só a dele é diferente. Porque nós vamos brindar. Vamos brindar ou não vamos? Então pega suas canecas aí que nós vamos brindar. Peraí. Pra brindar tem que ser assim. Qual que é o brinde? De campeão esse? Saúde. Estamos falando de Richard William. Ele que é o cara que me movimentou 4 milhões de vendas. Esse é o último resultado dele, tá aqui na nossa mesa. Estamos na mesa de milhões. Seja bem-vindo, meu irmão. Vai ser incrível o que vai acontecer aqui hoje. Você vai inspirar muito nesse podcast pra nós. E nós estamos falando do cara que tem uma história incrível. Ele vai falar a história dele aqui pra nós. Seja bem-vindo. Aliás, deixa eu pedir pra você já. Esse podcast tá incrível. Vai ter aqui história de superação, um resultado incrível. Por isso que eu peço pra você já enviar pro maior número de pessoas, seus amigos, porque esse podcast vai mudar a sua história. O seu resultado, ele vai acontecer a partir de hoje, se você entender o testemunho que vai ser compartilhado aqui hoje. Seja bem-vindo a esse grande podcast. Cara, eu tô com a adrenalina mil, irmão. Cara, depois dessa abertura... Essa eu não esperava, cara. Não, depois dessa abertura faz o que agora? Não, quarta posição. Vamos pra cima, né? E falando em abertura, falando em vamos pra cima, falando em conexão, inclusive, obrigado, cara. A conexão minha, a conexão do podcast com o Luan, quem foi que fez? Verdade, né, irmão? Mas qual é o tempo já, cara? Uns 3 anos? 3 anos. Que doideira, né? Chegou um momento assim que o Tony chegou e falou. Eu falei, Tony, você consegue convidado pra gente? Ele falou, cara, eu vou buscar uns convidados. Ele falou, cara, eu vou levar um piá que é fantástico. Quando ele falou um piá, falei, Vão de tudo? falei, O currículo dele não é de piá não, né? Vai vir É do um cara né? dos 200 anos. vai verdade. vir um piazinho aqui, mas enfim, né? Falei, vamos
se preparar pra gente receber e fazer todo sentido. Aí vem um cara falando de alavancagem de patrimônio, falando de planejamento estratégico de futuro, falando de time, equipe, treinamento, gestão, palestra. Pô, Conexão. Conexão, eu falei, esse cara tá fora da curva. Alguém tá mentindo pra mim. Eu preciso entender, né? Porque normalmente quando você encontra uma mente brilhante, o que você faz? Você extrai o que você se conecta para você extrair aquilo. Absorver, aprender com a pessoa, sentar e aprender. Eu falei, cara, eu conheço um pouco de investimento, mas esse produto específico eu não sei. Eu era cliente, consumidor desse produto e não entendia. Tipo assim, eu entendia que era uma possibilidade de pagar menos juros. É só isso que eu entendi. Possibilidade de pagar menos juros. Aí veio lá. Isso. Você pode alavancar patrimônio, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode vender a carta depois de contemplado com ágil. Você pode ter rentabilidade com isso. Você pode fazer um planejamento de aposentadoria. Aí eu falei, cara, que doido. Aí eu falei, vou mergulhar nesse tema, vou entender como funciona. E fui entender realmente como funciona o consórcio. Porque você trouxe de uma clareza e como oportunidade. Entendendo? Cara, isso aqui é uma oportunidade de mudança. Uma linguagem simples, né? Que fazia sentido para mim. Porque eu tô sempre atento a oportunidades. Tem que estar, né? A minha mãe sempre disse, a oportunidade é um cavalo que passa encilhado uma única vez. Perdeu. Acabou. E eu fiquei tão maluco com isso, ou tão fissurado nisso, ou tão ligado, conectado nisso, que todas as oportunidades que passaram, que eram para mim, eu peguei. Glória a Deus. É que tem oportunidades que não é para você. Porque você não está preparado no momento. É aquela situação de você daria um carro para um filho de 2 anos? Não. Por quê? Porque não está preparado para aquele momento. Faz sentido? Não faz sentido você dar um carro para um filho de 2 anos. Mas para um filho de 19, 20, que já tem a carteira de habilitação, que vai usar para trabalhar ou para ir para a faculdade, faz. Com toda certeza. Então, em vez de você dar um carro, você pega esse dinheiro, investe ele num consórcio, triplica esse capital durante o período, e quando ele for para a faculdade, vai pagar a faculdade dele, vai fazer isso. É loucura ou faz sentido? Boa. Esse discurso é bonito, cara. Vamos trabalhar com a gente. Não, falou bonito. Não, é legal, né, cara, um pouco das possibilidades que a gente tem com o nosso produto, então, né, através da empresa que eu tô hoje, que a gente tem essas oportunidades, né, de boas conexões, bons clientes também, tanto quanto conhecer pessoas maravilhosas. Então, seja tudo sobre pessoas, né, seja se conectar com o cliente, com pessoas que a gente contrata, as pessoas que também nos lideram, eu acho maravilhoso, né. E felicidade de ter você com a gente, hein, né, cara. Obrigado, que agradeço, né, através de um cara que é espetacular. Só tenho a agradecer esse cara que pra mim, me espelho muito nele. Vocês, o cara parece que tem 70, 60 anos de idade, pô, pela bagagem. Pela bagagem, o cara é muito sábio nas palavras, e eu quero crescer muito do lado desse cara aqui. Top demais. E quando a gente fala, né, Tony, sobre vendas, sobre as dificuldades, né, que a gente encontra no departamento de vendas, né, sobre as objeções que os nossos clientes têm, principalmente quando você vai falar para ele de um planejamento de investimento, que normalmente a pessoa quer, eu estou precisando de um carro, o que eu vou fazer? Eu vou lá na loja, compro o carro, financio, pago 2, 3 carros, e quando eu vou vender o carro, tenho meio carro. Quando não faz um empréstimo para pagar a entrada. Aí é triste. E quando você traz essa linguagem, muitas vezes lidar com a ansiedade da pessoa. Posso estar viajando aqui, tá? Se eu estiver falando besteira, me corrige, pelo amor de Deus. Claro. Não quero deixar isso se proliferar se não for verdade. Mas uma das maiores objeções ou das maiores dificuldades é lidar com a ansiedade do cliente? É a maior. É a maior? Isso. Porque as pessoas são imediatistas, né? Até você quer as coisas pra ontem e tal. Até você mostrar a pessoa, que nem você falou, financiamento, você compra um carro, você paga 2.
Até você para mostrar ao pessoal, ó, você, dessa forma aqui, você consegue sem juros. É uma poupança que você faz forçada, que você tá plantando, que você vai colher ali na frente. Então é a forma mais inteligente. Infelizmente a gente é imediatista, a gente quer as coisas para ontem. Mas tem que parar, sentar, calcular. E hoje a gente mostra para as pessoas da forma mais inteligente de absorver isso. De conquistar um bem ali, uma casa, um carro. Que eu vejo o seguinte, esse segmento não é cultural, né? Não é cultural pelo seguinte, olha só. O que as pessoas estão acostumadas a fazer? Se enfiar num financiamento. E desde sempre é isso. Desde os carnezinhos das lojas, né? Das casas Bahias da vida. Pode mandar o boleto para vocês. Vou mandar o boleto depois para vocês. Já estou divulgando aqui. Mas é cultural isso. Tanto é que nós tivemos... Eu trabalhei numa companhia americana. E aí, quando ela veio para o Brasil, a primeira proposta que foi colocada lá para eles era a forma de pagamento parcelado no cartão. A empresa falou, não, isso não existe. Nós aqui nos Estados Unidos não trabalhamos com isso. Não, mas precisamos implantar. A diretoria aqui no Brasil falou, não, nós precisamos implantar isso, porque a gente trabalha dessa forma. Não. O consultor ele vai ter problemas, ele vai se complicar, porque vai comprar no cartão. Falou, não, mas aqui a gente trabalha assim. Tanto é que a gente conseguiu isso para trazer para o Brasil, dentro dessa cultura americana, mas a gente trouxe aqui, parcela em 3 vezes no cartão. Mas foi um maior desafio. Tive que meter a mão na mesa para conseguir esse parcelamento. Mas isso é cultural. Então, quando a gente traz um produto, que é ali o consórcio, né? Para mostrar para o cliente que ele vai ter uma grande vantagem em pagar um juro, não pagando juro. Cara, eu imagino a dificuldade. Aí entra, Ismael, quando nós falamos em vendas, aí entra exatamente o equilíbrio, né? Equilíbrio, motivação, saber realmente dosar a motivação junto com o equilíbrio e trazer a clareza para o cliente na aquisição. E, na verdade, fazer uma conversão na mente dele de sair de um formato que é imediatista para uma compra planejada, né? Cara, que incrível. E isso é desafiador, né? Todo mundo... Ninguém acorda pensando, hoje eu quero um consórcio. Não é assim, né? Então é muito mais uma consulta e realmente entender, trazer elevar o nível de consciência do cliente, né? Fazer entender o produto, o quanto ele vai perder de dinheiro, quanto o imediatismo, sem calcular, se torna um pesadelo. Um sonho se torna um pesadelo, né? Então é um trabalho gratificante. A gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Eu vejo muito bem isso. Quando a gente foi lá, na época eu fui com o Gabriel ainda para fazer a primeira aquisição. Sim, Cara, é uma construção de sonho. Ali o Luan conseguiu construir isso de uma forma tão incrível que isso perpetuou e gerou resultado. Houve aquisição, entende? Um negócio incrível. Daquela nossa conversa, daquele nosso planejamento lá, houve um resultado incrível. Consegui comprar meu apartamento, consegui fazer uma negociação incrível por conta de toda aquela construção. Eu falo que a motivação para a conquista foi baseada naquela nossa reunião. Que é incrível, gente. Olha só. Eu não estou puxando sardinha, mas eu preciso falar sobre isso para você entender. Porque de vendas eu entendo. E quando a gente foi no atendimento... Cara, você vender para um vendedor... É complicado. Ou é muito fácil pela capacidade, ou se torna muito mais crítico, né? E de fato eu sou crítico. Cara, pensa que eu sou um cliente chato para comprar. E quando eu fui, cara, eu vi a performance do atendimento. Eu sou chato mesmo, Mel. Cara, eu não compraria de mim, não. Específico é melhor. Ele é diplomático, né? Esse cara é incrível. Cara. Uma embalagem verbal. E assim... E por que específico? Vou te explicar. Criterioso, né? Para essa questão do cliente, né? A questão do pejorativo, né? Sim. O diferencial sobre o pejorativo. Sobre se colocar no lugar. Porque assim, se você está questionando, é que algo não ficou claro. Não foi específico a abordagem, ou o desenvolvimento, ou a conclusão do que você está oferecendo. Então, quando você diz, eu sou um cliente chato, você dá a oportunidade do vendedor dizer, não vendi porque... é um cliente chato, realmente não ia comprar. Agora, quando você fala, eu sou um cliente específico. Não é pra qualquer um. Eu sou um cliente específico. Então, assim, se eu sou específico, você tem que fazer uma abordagem assertiva. Tem que me ler, né, como consumidor. Né? Se eu sou imediatista, se eu sou aquele cara técnico, enfim. E tem que mostrar sentido para mim. Às vezes não precisa fazer todo aquele rodeio. Eu vou te falar no início o que eu quero. Eu quero comprar um imóvel de X valor em X ano. Localização tal. Né? Eu vou falar em X valor em X ano.
que você tem que fazer? Encontrar Conta. o produto. E encontrar o produto certo e me oferecer. Agora não adianta você falar, eu quero comprar em 10 anos, você fala, eu tenho um produto espetacular, mas é em 20. Não vai Entendeu a resolver. necessidade. Eu quero 10. E foi tão incrível que quando a gente foi recepcionado, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando a gente foi recepcionado, é o atendimento que hoje você traz nas suas unidades, né? Tô É certeza. suas, que tem várias, né? Eu sou um gestor, então faço parte ainda de uma liderança maior, mas tenho uma certa autoridade em 7 unidades. 7 unidades. Então, gente, é incrível. Nas 7 unidades que o Luan faz parte do grupo ali, o atendimento é a mesma performance, gente. É incrível. Então, assim, eu já quero convidar você para você conhecer o atendimento. Se você for em todas as unidades, todos vai ser o atendimento na mesma performance, na mesma qualidade. E eu tenho gratidão por isso. E, cara, é por isso que isso transforma-se em resultado. Resultado que eu digo só dos 4 milhões de venda do vendedor top 1? Claro que não. É de uma carteira gigante, de clientes extremamente satisfeitos. Então é incrível isso. Quando fala em vendas, eu me motivo, cara. Tudo isso que não estava nada combinado, né? Não. A gente fez tudo em cima do laço aqui. Primeiro que a gente não combina o nosso podcast. É incrível. Não Vamos tem deixar isso nada. claro, né? É. Só pra deixar claro. E você que é convidado, você vai ver. Quando vier aqui. E assim, toda vez que vem um convidado aqui, o Luan me perguntou, tem uma pauta que você quer seguir? Não, Luan. Quer me preparar com alguma pergunta, Não né? tem pauta. Pra não passar vergonha. E a gente vai no rascunho, vamos escrever na hora. Eu falei isso pra você também, né? Porque assim, qual que é pode concluir com relação a você estava ali no ponto de atendimento. Isso. Né? Então, assim, ó, eu como um vendedor e um cliente criterioso, cara, eu tenho uma gratidão tão grande do atendimento que vocês fazem. Então, por isso que a gente quer duplicar essa ideia e compartilhar isso, porque vale a pena. Então, quando você pensar em crédito, carta de crédito, isso? Cara, você tem que procurar os melhores. Isso aí. Em breve nós vamos falar aqui qual que é a empresa, em breve nós vamos deixar um boletim programado para mandar lá. E, aliás, vai ter até uma promoção aqui, você tá sabendo, não? Eu não sei, isso aí é por tua conta e risco. Eu vou olhar só pra você. Por tua Cara, conta e risco. Estamos com o gerente aqui, meu irmão. Que isso? Fala com o cara da Shazak lá. Coloca nem calça curta aqui. E eu tô gente, eu recebo no meu direct. As promoções é incrível, né? Vai saber. Isso aí. Mas pra falar, você falou bastante do Luan, nós fizemos eu queria voltar no episódio que o Luan veio como convidado. Convidado, a primeira Faz oportunidade. quanto tempo isso? O episódio dele é o episódio 91. Eu acho que foi no Você passado, tá né? afiado, hein? Esse Eu acho que episódio uns 10 meses, uns 9 meses. faz mais. Faz mais, será? Faz mais. Episódio 91, cara, que Episódio top. 91 foi o episódio do Luan aqui. E foi no dia. Há um ano. Aliás, Mel, eu vou aproveitar um gancho aqui também para falar sobre o Luan, sobre esse episódio. Destacar sobre o episódio. Que é incrível, mano. Eu acho legal quando a gente tem uma... A gente te convidou e você não foi um cara resistente. Ah, não, vou ver se eu tenho tempo na agenda, quando que eu posso. Você é um cara de bate-pronto. Então, assim, como o Ismael falou agora há pouco, né, do cavalo, como é que funciona lá? Cavalo auxiliado, só passa uma vez. Oportunidade. O cara viu a oportunidade de estar com a gente, criar sua conexão, e isso dura, né? O nosso relacionamento já dura mais de 3 anos. E que doideira, né? Agora que eu paro pra pensar, cara, que essas conexões na nossa vida são muito loucas, né? Até o próprio amigo nosso, né, que veio com a gente aqui na entrada, né? O Vitor Dom. Vitor Dom. Meu querido, um abraço, ó, diretamente pra você. Eu já vou achar o episódio do Vitor Dom também pra você assistir. Eu quero que vocês assistam o episódio 91 do Luan. Luan Miranda. Ó, foi no dia 6 de março de 2024. Caramba, passa voando. Rapidez, né? Mais de um ano já, né? O episódio 91, que a gente falou sobre liderança, falou sobre vendas, gestão, empreendedorismo, gestão, a sua empresa de investimentos, Shazak. Isso mesmo, Shazak Investimentos. Shazak Investimentos. E inclusive foi você que apresentou ele naquele dia. Foi, né? Foi. Você viu? Você tava com a camiseta vermelha. Meu Deus, que detalhe, não era essa, não? Viu, cara? Rapaz, ele tava bonito. Continuava careca. Pois é. O Que cabelo coisa que... Ele tá tentando fazer o cabelo crescer, mas vai dar certo. E falando de conexão, né? O Vitor também, né, cara? Um cara que eu conhecia aí há mais de 2 anos, de repente eu conheci outra pessoa através dele, outra pessoa. Você há 3 anos, e, né, Ismael também já faz outras pontes aí com a gente também hoje. Estamos aí já, né, fazendo
Boas vários parcerias, negócios. vários negócios. É absurdo. Cara, e que incrível. Então, assim, é legal aproveitar essas oportunidades, ver essas conexões, né? E você foi um cara muito pontual, né? Atendeu o nosso convite, veio, que foi tudo muito rápido. E a detalhe, nós estávamos era 91, né? O episódio 91. Não, naquele dia você também tava com várias pessoas importantes assim, que eu via, né? De Alto Cali, deu, cara, será que eu tô no lugar certo? Sempre. Mas o foco do projeto, né? É. O foco do nosso Propósitos iguais, né? propósito, né? Lembra que nós falamos no nosso tema? Nosso objetivo é conectar pessoas Propósito. e propósitos. Cara, quando o propósito é igual, fica leve. Isso aqui é um bate-papo que você fala, cara. Você falou do Vitor, episódio número 170. Uau, olha aí. Você vai entender do Vitor sobre investimento. Você pode conhecer também o grupo Soldom, SOULDHOM. Pode conhecer o grupo Soldom. Vitor Dom falou bastante coisa interessante aqui sobre empreendedorismo. Então corre lá, assiste o episódio de número 170. Que, aliás, o Vitor falou que em breve estará aqui de novo. Vamos Ele prometeu pra gente. Gente, não tá fácil conseguir a agenda dele, né? Porra. Mas ele falou que vai, Ismael, prometeu. Mas se ele falou, tá prometido, Tá né? dizido. Falou, tá Homem dizido. de palavra, então eu conheço homem de palavra. Richard, vamos lá, meu querido. Uma pergunta daquelas que vale R$1 milhão. Vamos lá. Como você entrou no mercado de consórcio e o que te levou a escolher a Demicon? Rapaz, Você viu que eu falei o nome, né? Antes de fazer o boleto. E agora? Ô, financeiro. rapaz, pra mim foi um... Eu não vim de ramo de consórcio. Não é verdade isso. Não conhecia consórcio. Não conhecia consórcio. Não conhecia consórcio. Não. Eu vim de ramo de posto de combustível. Uau. Posto de né? combustível. Trabalhei com pessoas ali, venda de combustível, né? E eu morava na cidade de interior. Vim embora para Curitiba, onde, graças a Deus, Deus abriu essa porta para mim, esse novo caminho, esse novo trajeto do consórcio. Foi falado da Demicon. É a maior empresa e a melhor empresa do país. Isso aí. Então, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O que aconteceu? Um dia nós estava parado em casa, minha mulher viu uma postagem fazendo seletivo. Eu falei, meu Deus, minha mulher falou assim, tem essa vaga. Daí viu esse salário, meu Deus, vamos lá, quem sabe é pra mim. Mas eu pensei, poxa, eu saí de um combustível, depois de combustível, mexi com, fazia bem dizer uma venda ali, mas não Fazendo literalmente... carreira fora da curva. Exatamente, tipo, tava acomodado, né, ali, fazia aquele ali, já sabia de tudo. Pra entrar na Demicon foi, nossa, mexi com consórcio. Foi, assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um passo de fé também, né? Porque é algo que não era uma certeza, né? Não, o que É sair da aconteceu? zona de conforto, né? Porque Totalmente. Exato, né? porque eu tava naquele acomodismo. Aham. Tava acomodado na cidade interior, 60 mil habitantes, e surgiu a oportunidade de vir pra cá. Daí surgiu essa vaga de seletiva, onde, graças a Deus, me apresentou. Um rapaz falou, nossa, 24 anos, o cara tem uma Porsche. Poxa, mano, eu tenho 28 anos. Falei, caramba, eu aqui acostumado a trabalhar no posto. Eu quero essa vida. E quero também realizar o sonho das pessoas que conquistaram bem, né? Hoje a realização, pra mim, e realizar um sonho da pessoa é a coisa mais fantástica que existe hoje. A pessoa conta um sonho, eu quero ter uma casa. Saber que eu posso realizar aquilo ali. Nossa, é fantástico. De maneira totalmente palpável, né? Exatamente. Que incrível isso. Você falou do grupo Ademicon, né? Já que estamos falando. Já que entramos, né? Mandar um abraço, né? Aqui pra galera, todo o pessoal da Demicon, o André, né? O André também, meu amigão aí de infância, ele que me trouxe pro negócio. Quando nós vamos trazer o André aqui, né? O André O veio. André veio. Já veio? O Júlio não tava aí. Ah, foi aquele que eu tava. Oh, gente, é verdade. Eles vão Eu ver. não tava aqui. Até foi uma honra a vida dele, né, cara? Que eu sou muito grato a ele. Nessa oportunidade de trabalhar nesse ramo tudo, foi ele que deu abrir as portas aí. Então, ele que é um rapaz de 22 anos de Porsche, tá? Não era eu. Mas logo a minha tá chegando aí. Em breve. Ele que apresentou. Isso aqui esconde. Ó, gente. Ó, isso aqui esconde. Já viu o tatu? O dinheiro. Tatu. Tatu, quando é banho embaixo da casca. Abaixo do colchão. Isso aqui né? vem de Tô família. nova, tô Vem nova. de família boa. Eu sou antigo, cara. Eu É. tenho 35 anos. Não, Isso aqui vem de família que muito vendedora. A Shine é incrível, né? A Chay, minha tia é maravilhosa também.
E uma conexão que surgiu de uma tia minha que eu nem conversava há um tempão, né, cara? Olha Como é que só. pode? Doideira, né, cara? Mas assim, ó, tem o Diego. Diego também, minha referência aí nos negócios, no ramo. Diego hoje é o proprietário, né, Das unidades das ali, unidades das de Auer, Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, Loja Centro, que é Batel também, né? Batel. Balneário Camboriú, Limeira e Americana. E agora tem mais uma saindo e mais outra também. Que top. Diegão, nós falamos lá na Demicon, tá? Queremos você aqui, ó. E falou que ia Essa vir, hein? história, ele falou que vinha. Vamos só organizar a agenda e o Luan ficou responsável de organizar a agenda. Eu tô Já. cobrando aqui, ó. É verdade. E eu quero estar nesse podcast, hein? Contar a história, falar, né, como o cara empreendeu, como foi pra esse ramo e hoje com várias, 7, 8 unidades. Ô, Ismael, eu acho assim, ó, com essa pegada também de atendimento, um atendimento muito atualizado. Uhum. Um formato muito atualizado, né? Da comunicação. Trouxe uma galera jovem, porque, cara, quando nós falamos do Luan, nós estamos falando de um menino de 24 anos, com toda essa bagagem, essa experiência, esse know-how. Quando nós estamos falando do Richard, estamos falando de um menino de 28 anos. Quando nós falamos do André, sei lá, 22, cara. 22 anos. André Cara, Borba. exatamente. Andrezão, um abraço, cara. E- Recepcionou lá na Demicon, inclusive. E é bonito Conversamos que- um pouquinho lá. Deixa eu falar, irmão. Para o ímpar. O cara é ansioso. Tem que fazer uns negócios de pilates lá com a doutora Com a Bruna. doutora, é verdade, né? Dá uma estressada. Tomar uns lavanda lá, né? É, mas Cara, tô- essa mesa é de milhões, meu irmão. Não pode perder uma, verdade. uma vírgula aqui, meu irmão. André Borba, episódio 152, pra você Você que tá tá assistindo. fácil sim a os gente episódios, aqui, ou você tá tirando a ponta da língua ó. mesmo? Ah, cara. Se tiver dúvida, você Caraca. coloca lá o nome da pessoa, Eu não, Conexo tô- Empresarial na busca. Não, Coloquei André Conexo Empresarial, já aprendeu aqui, ó. Já apareceu aqui, André Nós achando Borba. que você é inteligente, mano. Hã? E nós achando que você é inteligente. Ah, não, tô aqui. Ah, você entregou? Não, tô aqui tô aqui no episódio, pô. Tô aqui no episódio aqui da Conexo, né? Inclusive, já corre lá, Conexo Empresarial no YouTube, segue a Conexo, se inscreve, ativa o sininho, que você vai receber todo dia que sair um conteúdo novo, você vai receber esse conteúdo lá no seu YouTube, né? Quando você se inscreve. Então, já não perde tempo. Corre lá, porque ó, hoje a gente está falando de vendas, né? Sim. Um episódio Vendas e fantástico. resultados, Temos o último episódio que saiu foi o número 196, irmão. Vamos bater 200 já. Meu Deus do céu. 200 vai ser entre vocês, 200. Vai ser um Ah, especial, vai certeza. ser Um especial. tiroteio aqui dentro, cara. Foguetório. Verdade, um bolo, sei lá, um... Ó, no episódio Mano. 196, pra você ter ideia, nós falamos com o presidente da OAB de Colombo. Caramba, cara, que da hora. Advogado, especialista. Ei, vai ter convidados aqui, né, pra vir assistir a gente. Vai ter que vir, né? Sim. Fazer uma arquibancada aí. Ô, top. E vai ser fantástico, né, Tony? Vai ser. Mas O enfim. 200 é especial. O 200 vai ser especial. né? Já marca na agenda, não. Não, vem mesmo, verdade. Já vamos programar. Porque o Luan foi um dos nossos. É um dos nossos podcaster, né? Entrevista do outro lado. E como que fala certo? É podcaster? É hunter? Que já falei vários. É host, podcaster, host, apresentador. O que aceitar? O cara que fala lá. É nóis. É que nóis. o podcaster é mais atual. Ah. Primeiro começou como apresentador, depois passou para host, Uhum. Âncora. podcast, âncora. Nossa, verdade. Âncora, apresentador, host e agora podcaster. Que é uma Podcaster. linguagem mais Brasileirada. comum, a brasileirada pode ser, né? Aham. Então, é fantástico. Mas falar sobre vendas, com dois monstros de vendas, Monstros dos resultados. eu queria aproveitar essa oportunidade para entender um pouquinho sobre as técnicas. Quais as melhores técnicas que você utiliza, inclusive, que você também é um excelente Agora eu vou lá no vendedor. banheiro rapidinho. Posso... Ou isso só na mentoria do Luan Miranda Verdade. encontra Tô isso. prometendo sair assim, hein? Eu vendi mentoria algumas vezes já, hein, cara. Só faltou agora jogar na internet pra ganhar a escala. Mas mentoria também temos. Mas hein, tem a galera? mentoria específica já? Tem sim já. Como que a pessoa te Mentorias encontra mesmo. nas redes sociais para comprar essa mentoria, então? Já que Arroba- você não quer deixar o ouro aqui, né? Pois é, Vamos lá. homem. O Lodo Consórcio lá já tem link já gerado, já tem uma prévia de conteúdos ali, mas lá a gente tá lançando nas plataformas também. Mas me fale uma técnica que faz você fechar 10 contratos no dia. Caramba, cara. Uma vamos lá. técnica. A primeira delas eu acho que é a empatia, né? Que é se colocar no lugar da pessoa e vender o que ela realmente precisa.
algo tão simples, mas no ramo das vendas aí, onde tem muita gente que às vezes só quer vender, esquece, né, do que a pessoa realmente precisa, do que ela realmente quer, né? Só quer empurrar um produto pensando na comissão. Então, uma coisa é eu querer te vender algo de, sei lá, 50 mil de comissão, sendo que você nem precisa, nem pode, às vezes. Agora, algo que você realmente precisa, uma comissão menor pra mim, é um jogo de ganha-ganha, né? Eu só ganho quando você ganha. Então, acho que é uma técnica simples, fundamental, que funciona. Richard, qual foi o cliente mais difícil que você atendeu até hoje e qual foi a objeção que você quebrou e assinou o contrato? Ixi, e agora? Eu fechei. O cliente mais estratégico, o cliente mais técnico. Eu fechei com um rapaz que ele era bem, assim... Foi 1 semana e meia conversando com esse cara. Cara, vocês não dormiam? Não, cara, olha... Me falar minha objeção... Não, mas financiamento eu vou pegar na hora. Eu falei, certo, pega na hora. Foi mal. Só que... Você tá certo, você vai pegar um imóvel, você tá ligado, você vai pagar 2. Eu falei, não, tem razão, cara. Beleza. Mostrei as objeção. Tal, essa taxa aqui tá tal. Eu consegui. Falei, você quer resultado ou você quer... Fechou. Daí, e foi 2 semanas. Daí eu falei pra ele, ó, pesquisa a nossa empresa, quanto tempo tem, quanto mais clientes tem. Mais de 300 mil clientes ativos, 300 clientes já pegaram. E ali ele me criou a objeção e eu já fui no gatilho. E eu falei, você quer resultado ou você quer só comprar o item? Você quer resultado? Eu te passo a consultoria. Mostrei o relatório da empresa. Falei, ó, é isso aqui. Ele falou, cara. Eu falei, eu vou ver lá na outra empresa. Não, ele me falou. Ele falou, não, eu vou lá na outra empresa. Eu vou te trazer o relatório. Daí eu falei, cara, pode ir lá. Pode ir. Brabo e ruim. Eu falei, não, pode ir lá, fechou. E foi lá e voltou outro dia. Richard, vamos fechar esse negócio aí que é esse mesmo. E ele falou assim, eu falei, cara, pode ficar sossegado que hoje nossa empresa é pioneira nisso. Fique em paz. E ele tá aí, graças a Deus, me indica cliente. Eu acho que isso é uma das respostas mais assertivas a dar para um cliente. Quando você quebra todas as objeções, mesmo assim, pelo menos na minha visão, mesmo assim o cliente fala, ó, no concorrente está melhor, a alternativa é, veja lá se realmente está melhor. Oferece tudo que eu estou te oferecendo? Oferece. Realmente, qual que é a assertividade das empresas, a contemplação, como que está sendo a visão dessa empresa? Né? Como que os consorciados, as pessoas que compram o consórcio, o que as pessoas estão falando dessa empresa? Se mesmo assim... A experiência, né? A prova social. Né? Prova social, tudo que você fez. O cliente falou, suficiente, eu vou né? no concorrente, eu falo, meu amigo, eu estou à sua disposição. Se quiser voltar, eu estou aqui pronto para te atender. Mas tira a prova. Tira a prova. Porque às vezes você ficar tentando explicar que você é o melhor, vai fazer o cliente ficar jogando contra você mais vezes, força, né? trazendo... Bom, você está falando que é o melhor, mas eu estou falando para você que tem algo melhor. Então vai buscar. Traz para mim, só não feche negócio antes de me trazer. Uma que eu usei, que ele falou, né? Falei, você quer resultado? Eu falei, cara, o teu sucesso é o meu sucesso. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar nisso e meter marcha. Eu acho que isso faz toda a diferença, Luan. Isso faz sentido. Claro. Isso que vocês falam, de conhecer a história do cliente, de fazer parte do sonho do cliente. Eu lembro, eu já contei isso aqui alguma vez em um podcast aqui, sobre o meu irmão. Meu irmão comprou um consórcio e na contemplação, cara, eu imagino que quando você é contemplado, o seu prazer é chegar pro seu cliente e falar, cara, vou te ajudar, o que você precisa para comprar, onde, conte como, comigo. conte comigo que eu vou ajudar. O vendedor dele, cara, ele, quando o cara foi contemplado, ele falou bem assim, viu, mas se você quiser, eu posso vender essa carta pra você, pra outra pessoa. Pô, E a casa que eu queria, o carro que eu tava planejando, né? Tipo, Ele queria comprar uma moto, tá trocando de moto? Sim. Eu falei dele, ele falou, Tony, daí, cara, olha, o cara vai comprar. Eu falei, cara, você tá doido? Você comprou esse consórcio pra quê? Cara, você tem uma motinha mais velhinha, você vai embarcar na moto nova, meu irmão.
Vamos lá, é teu direito, você vai comprar. Empatia zero, né? Você se projetou pra isso. Você projetou pra... vai pagar uma moto, em vez de você financiar e pagar a cara, você vai pagar preço de consórcio. Falei, não, meu irmão, o cara tá querendo roubar teus sonhos. Não, Mas- vamos lá comigo. Eu fui com ele na agência, falei, não, você tá maluco, cara? É o sonho do cara, ele comprou o consórcio porque ele queria trocar de moto. Mas aí tem uma questão, Tony, da questão de acompanhamento. Às vezes, o maior erro do vendedor não foi tentar comprar a carta dele. Foi não ter feito acompanhamento do cliente. Também. Vendeu a carta e nem Sentia anotou o porquê que o cliente comprou. Depois tá na Era carteira, objetivo. abandonou. Na verdade, Não, era só tava na objetivo. carteira lá, Na ó, verdade, bom. Tá Ismael, pagando? Não, na verdade o caráter dele, cara, era um caráter assim de querer ganhar dinheiro em cima daquela venda de novo. Cara, eu não digo assim que existe esse produto no mercado. Claro que existe. Tem cliente que foi contemplado ali, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 cartas. Então não tem nada de errado você comprar uma carta contemplada ou você vender uma carta contemplada. Precisa disso. Mas agora roubar o sonho do cliente, meu irmão, aí tá... E aí foi onde eu falei, não, aí realmente é o acompanhamento, entender o sonho do cliente. Cara, ele era um cliente que ele precisava trocar de moto. Eu sabia da dor do meu irmão. E teu irmão tinha perdido essa noção já, né? Não, Tava ele tava com a motinha mais velha, então ele falou assim, cara, tá rodando. Eu falei, não, você tá doido, vamos vender essa moto velha, vamos comprar moto nova, vamos... E foi o que ele fez. Vamos pra frente, Não. né? E foi, inclusive eu fui com ele no dia, falei, não, vamos lá, pai. Nossa, aí... Foi incrível, foi incrível. Falando de consórcio, quem quer levantar o dedo primeiro responde. Ele levanta. Existe uma estratégia inteligente para acelerar a contemplação ou isso é sorte pura? Só um minutinho. Ai! Ô, louco, bicho. Me deixou nessa mesmo? Sério isso? Hoje, há muitas formas de você acelerar realmente. Uma delas é você usar o lance ali da própria carta, né? Você usa 25% ali. Hoje você pode estar acelerando sim, né? Usa o lance embutido, você usa o teu capital e mais o lance da carta. Isso realmente acelera bem. Então, uma da questão do planejamento é você usar o lance embutido da carta e o lance misto. Isso, exatamente. Seria um lance da carta mais um capital seu. Exatamente, onde você pode usar 25% da carta e mais o seu capital, Independente de que valor? independente do valor. Você usa 25 ali. Por exemplo, se tem mais 25 de capital para investir, dá 50% da carta, pode... Pode acelerar a contemplação. Isso pode Isso acelerar seria, bem. isso seria na contemplação por lance. Por lance. Por lance, exatamente. Daí seria o lance. Ali, o lance, você pode, caso você queira só usar o lance da carta, você pode estar usando esse recurso também. Que é possível... Que é possível ser contemplado. Onde Se no grupo não tiver ninguém que fez a proposta... essa aí você é contemplado. Hoje acelera muito isso. Que legal. Mas se tem uma graninha também... É bom. Aumenta muito Aumenta a mais. chance. Nossa, hoje. Para quem realmente quer fazer uma retirada imediata, tá aí uma proposta. É uma proposta estratégia de acelerar. exatamente, onde bastante cliente meu tem bastante cliente que ele não quer usar o lance da carta. Falou, Richard, eu quero usar daqui 1 ano, 2 anos, você pode usar esse lance. Daí eu falei, se caso você queira usar, a forma mais inteligente é você usar o lance da carta. Não precisa você mexer no capital. Você deixa o teu dinheirinho guardado, tá rendendo, você usa o seu capital. Ali nós vamos dando lance, vai acelerando. Então é a forma mais inteligente ali, de você não precisar mexer no seu capital. E é uma alternativa, né, pra muita gente que não tem capital, né, na verdade. Então tem gente que acha que é só sorte, então a gente consegue trabalhar com mais probabilidade sem precisar tirar capital, né? Sem precisar ter, né? Legal. Mais uma? Mais uma. Quantos... Por exemplo, no grupo lá de, sei lá, vamos supor, tá, de 60 meses, né? Ou 48 meses, não sei. Normalmente o consórcio é o quê? 60 ou 48? Depende do consórcio. Tem consórcio automotor, imobiliário. Então, por exemplo, automotor até 90 meses, 100 meses. Então vamos falar um de 100 meses. Num grupo de 100 meses, são quantas pessoas? Depende também? Mil em geral. Depende. Comumente 1000, né? Com 1000 pessoas. É quantos sorteios que sai mensal? Um é por lance, que nós falamos agora? Depende da saúde do grupo. Então, por exemplo, vamos trazer um parâmetro comum dos consórcios, né? Certo. Um é sempre por sorteio, os demais por lance, de acordo com a saúde financeira do grupo. Então, tem a performance do... Então, Do por exemplo, nesse do mês grupo. todos os clientes pagaram em dia. Então, aquele grupo está com uma saúde financeira boa, acumulou bastante dinheiro. Então, ao invés de contemplar 2, 3 pessoas no mês, consegue contemplar 5, 6, 7, até
mais ainda, 12, 15. Então já vou falar pra você que tem um consórcio e tá deixando de pagar, você tá lascando todo mundo. Né? Atualiza esse pagamento aí. Fica em dia. É verdade, cara, isso aí mesmo. Tá lascando só 1.000 pessoas. Que isso, meu irmão? Sem pressão. O vendedor não gastou isso ainda. Que houve caso que a pessoa foi contemplada, mas não pagou a parcela. E aí, filho, um Não, abraço. daí... E aquela situação, né? Às vezes o cara paga a vida inteira, 5, Certinho, 6 anos certinho. lá, No dia que no atrasa, mês meu que Deus. não paga. Eu tenho Cara, vontade de eu- alguns clientes, cara, é triste dar notícia, né? Porque Nossa. dar notícia é boa, mas dar notícia Tem que ruim dar. também, né? E o cara Infelizmente. que tá atrasado, se de repente hoje ele fala assim, cara, eu quero atualizar os pagamentos. Tem como? Dentro Consegue. do mesmo grupo? Tem várias estratégias, tem alguns que ele pode pagar todas as atrasadas de uma vez só, tem algumas estratégias de diluir as parcelas para não pesar, para voltar a pagar. Nossa empresa não ganha dinheiro atrapalhando o cliente, né? Um cliente bom, cliente na carteira. Gostei dessa. é muito A empresa não interessante. ganha dinheiro atrapalhando o cliente. Até porque é o produto que quer entregar, né? Exato. Que legal. Exatamente. Richard William, nome de rei, né? Que você falou? Eu falei, né? Você falou? Aham. Nome de rei. É o Richard nome de um rei, daí o William outro, É, vamos príncipe. somar os dois, né? É. Richard William. Rei das vendas. Além de imóveis, veículos, em que outros bens ou objetivos o consórcio pode ser usado? Serviços, cirurgias, viagem, Cirurgia? cirurgia também. Você pode usar ali em cirurgia. Meninas, silicone. É, estética, estética, Popular. implante capilar. Opa! Opa! Opa, quer a ficha aqui? É, onde que eu quero o contrato aí? Outra coisa também, eu já ouvi falar isso, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, se eu quero potencializar as minhas cartas, então eu tenho lá 5 cartas de crédito, eu contemplo ela, eu posso fazer upgrade? Depois de contemplar, não. Aquela mesma carta. Então, os contratos, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são individuais, né? Eles são independentes, a palavra certa. Mas, por exemplo, eu tenho uma carta, tá contemplada, a gente consegue sacar em dinheiro, alienando o imóvel, posso contemplar, e usar esse capital para contemplar outros. Aí que é a nossa alavancagem que a gente chama. Então, a gente é bom em fazer mais dinheiro. A gente é bom ajudar o cliente nisso aí. Dinheiro chama dinheiro. Parei nessa pergunta. Se o consórcio pode ser utilizado como investimento e como funciona na prática. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Por exemplo, se a gente for conversar com alguém do ramo de investimento, ramo dos assessores, por exemplo. Cara, consórcio é investimento, tem uma taxa administrativa. Como que eu estou pagando algo, mas não me dá um retorno? Então, um dos princípios dos bilionários que eles falam é delegar tempo, outros princípios, mas um deles é trabalhar com dinheiro de terceiros. Então, por exemplo, assim, com um consórcio, é o que eu vou fazer após contemplação, né, qual é o segredo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma frota de carros para alugar no Uber, por exemplo. Então, eu tenho investimentos a 8% ao mês, 12% ao mês. Como assim, Lúcio? Tem investimento a 8% ao mês? Enquanto outros conservadores falam de 1%, 1,5%. Então, sim, compro um carro, depois de contemplar, coloco para alugar. O rendimento do carro, por exemplo, paga a parcela. Eu tinha uma parte de reserva para manutenção do carro. E ainda assim, tem um lucro. E daí tá pagando bem, depois o bem tá quitado. E o patrimônio continua ali. Exatamente. Então, pode ter uma estratégia de reposição desse bem dentro de um período de... para revender e menos pegar desgaste, melhor. né? Exatamente. A gente já é um período de 1 ano, tudo você já tem uma certa estratégia. Então, consórcio de investimento, sim. E sem contar do que isso pode reverter de crédito, né? Depois você tem todo esse histórico de... Exatamente. consumidor. O nome, né? O crédito vale mais que dinheiro, né? Tem um Exato. livro bom em relação a Quem isso que não também. quer vender para quem paga? Né? Exatamente. É isso aí. Ismael, deixa eu fazer um comentário aqui que eu achei muito interessante. Cara, pode contemplar o consórcio de 1 milhão? Pode. Eu tenho um amigo meu em Santa Catarina. E, cara, ele tava sobrando dinheirinho lá, tava pagando a carta de crédito. De repente, contempla 1 milhão. Nossa. Cara, e ele nem precisava, já tinha os imóveis dele. Foi lá e comprou um imóvel num ponto estratégico onde estava sendo... Colocou lá pra alugar e continuou pagando como... Se paga e sobra e faz Se outro. paga. Cara, incrível, incrível. Olha que eu vi aquilo e falei, cara, que... A pessoa muda digamos que não tivesse nada. Do dia pra noite ele levantou um capital de 1 milhão. Faz um Exatamente. capital. O consórcio possibilita isso. Incrível. Ai, que Não vai triste. falar, você não vai falar. Que você não vai triste. falar. Não. Vamos continuar. Inadmissível. Não. triste. Produção, nós vamos continuar. Falta de uma pizza aí. Eu como fazer diz, eu um- protesto meritíssimo. Eu não concordo. Falando, Não A pode porta tá fechada. falando do Dr. Lucas lá, né? Protesto meritíssimo. Ah, cara, Ai, acaba muito caraca. rápido. Não, acabou o tempo. Tô louco. Eu vou E chamar. agora? Que isso? Faz o quê? Não. Agora, vai lá. O Luan do consórcio
na rede social? É o Luan do Ou Consórcio? do consórcio, né? O Luan do Consórcio na rede social. @Richard William. Mas tá muito Aí, chique, cara. né? Esse nome tá chique Richard demais. William, a Demicon. Aí chama eles na rede social. Além dessas dúvidas que nós já sanamos aqui na nossa conversa, você pode ter diversas outras dúvidas em como alavancar patrimônio, em como usar seu próprio imóvel de garantia para ter uma carta de crédito, para você investir num outro imóvel, para você alugar esse outro imóvel. Top. Tudo isso em como você pode fazer um consórcio de serviço. Exatamente. Tudo isso você encontra lá com essa galera do bem. Richard William, o Luan do consórcio vai tirar essas dúvidas. Com toda certeza. E hoje vai transferir, né, os leads que caíram do podcast de hoje pro certeza. campeão, né? Não é possível, né? Não. E ó, se chamar lá, ó, o Luan do consórcio no direct, a gente vai dar ali uma mentoria especial pra você ali de graça. Pode marcar ali com a gente que a gente vai te dar todas as presente, dúvidas. vai ser mentoria. A família tem que ter presente, tem que ter assunto. Eu vou abrir mão da minha fala hoje, mas eu vou transferir meu tempo tudo pro Richard hoje. Eu quero que ele fale. Show. Eu transfiro meu pro Richard também. Aí você também. Ô, louco. Bora Que lá. privilégio é esse? Você é o número. Meu irmão, olha só, pessoal, escuta aqui comigo. Gente, escuta aqui comigo, que estranho isso, né? Escuta aqui comigo. Meu Deus. Não, você vai ouvir também. Então me ouve. Olha só, vocês vão ouvir agora o recado do top 1. Gente, é um cara que vendeu mais de 4 milhões. Então eu quero dar 2 tipos de recado aqui. Primeiro pra você. Você vai ouvir essa mensagem daqui um pouquinho dele. Top 1. Richard William. E pra você que é o vendedor, não quero fazer confusão, tá, gente? Mas o Richard disse que na próxima edição aqui do Top 1 ele vai estar aqui. É agora. Ai, Então, Olha o compromisso. meu Deus. mas se você for top 1, você vai estar aqui. Mas o Richard disse que não vai vir. Então, contigo. Dá um recadinho nessa Não vai prova. deixar de vir, né? Não vai deixar. Você tem que colocar uma treta. Uma vírgula, A família lá da Shazak Investimentos vai deixar passar batido assim. E Tipo, você- simplesmente vai deixar Não, o cara só voltar aceitar? aqui novamente. Não, eu vou estar aqui. E com você certeza. vai dar um recadinho olhando pra essa câmera ali, ó. Pros nossos telespectadores. E como que faz pra te encontrar daí? Pessoal, quero agradecer primeiramente vocês por estar aqui. E me chama lá, @Richard William. Vamos em busca do milhão. Um abraço pra minha família Shazak. Um abraço pro meu gestor, meu querido. Sem ele, eu não ia conseguir estar entre os top 10 ali da liderança. E vamos lá. Me chama lá, na Demicon, bairro do Batel. Maravilha. Tamo junto, meu irmão. Primeiro lugar, ó. Essa é nova, cara. Deixando Top demais. Gente, e pra você também ser o número 1 nas suas aquisições, você precisa se conectar, falar com o pessoal da Demicon, falar com o top 1, Richard William, porque Chama. ele vai dar o melhor atendimento pra Com você, a certeza. melhor mentoria, porque ele vem de uma linhagem aí de pessoal que atende muito bem. E a gente tá muito feliz com tudo isso e... Parabéns, campeão! Isso! Oh! Show, mano. Show. Quer uma musiquinha pra você também, não? Eu me desconcentro. Eu sou técnico, aí desconcentra a linha de raciocínio. Mas achei fantástico a ideia, parabéns. Não, cara, do Você marketing, você vê que... tá ligado. Sempre em primeiro lugar. E falar pra você que acompanhou a gente aqui até agora. Já curte, comenta, compartilha, envia pro amigo. Dá sugestão aqui, traz sugestões pra gente aqui de convidados e conteúdos que a gente vai buscar o melhor convidado, conteúdo para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Conexo _ Empresarial. No Instagram, Conexo Empresarial. No YouTube, já se inscreve, ativa o sininho, segue essa galera lá e é assim que funciona. Para você atingir o primeiro lugar, você vai ter que ter ações de pessoas que chegaram em primeiro lugar. É isso? Vamos terminar? Um abraço a todos. Um abraço a todos. E até, o o próximo podcast. podcast. Não, Jesus. Show. Amém. Meus queridos.